Oi, gente, eu sou a Ana, do Entre Finos e Calhamaços, e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar em mais um vlog de encalhados. Gente, hoje é domingo, agora são 4h07. Ó. A minha ideia era ter começado a ler esse livro ontem, mas eu tive bastante dor de cabeça, então não consegui ler nada. Mas enfim, vou começar a ler O Homem Sussurro, do Alex North, para o vlog dos encalhados, porque esse livro aqui eu comprei acho que em 2020, acho que por aí, tá fazendo uns aniversário de 2 anos, acho, na estante. Não é tanto tempo assim, né? Eu lembro que eu comentei isso com vocês no vídeo de encalhados. Mas eu tô muito curiosa para começar essa leitura aqui, gente. Aqui atrás eu cheguei até a falar com vocês o que estava escrito. Tem umas frases de alguns autores que me deixou ainda mais intrigada, mais curiosa para ler essa história. Olha isso. O Alex Michaelides, de A Paciente Silenciosa, falou assim: o thriller mais impactante que li desde Boneco de Neve, do John Nesbo, parece um pesadelo e ao mesmo tempo uma comovente afirmação de vida. Tem uma outra autora que falou: sombrio bastante para gelar o sangue de quem o lê. A C.J. Tudor escreveu ecos de Thomas Harris e Stephen King, mas brilhante por si só. E o A.J. Finn, de A Mulher na Janela, escreveu uma coisa bem interessante aqui, ó. De início assustador, depois horripilante, depois apavorante. E, bom, caro leitor, prossiga a sua própria conta e risco. Um thriller ambicioso e profundamente satisfatório. Uma mescla perfeita de Harlan Coben, Stephen King e Thomas Harris. Ainda sinto calafrios. Gente, depois de ler essas frases aqui, eu fiquei ainda mais curiosa. Imagina, esse daqui é um suspense que, pelo título O Homem Sussurro, eu achei que fosse um suspense sobrenatural. Mas, pelo que eu vi aqui na sinopse, a gente vai ter o pai e o filho, eles acabaram de se mudar para uma casa, para uma nova cidade, parece. Parece que ele acabou de perder a esposa, então só são os dois.
E nessa cidade, há 20 anos atrás, haviam acontecido vários crimes, tinha um assassino que sequestrava crianças, algo assim. Só que isso foi há 20 anos atrás, e aí não tinha acontecido mais nada. Só que agora que o pai e o Jake chegaram nessa casa, uma nova criança havia desaparecido e o Jake começou a agir de maneira estranha. Aí eu não sei se ele vai começar a escutar sussurros, eu não sei agora o que vai acontecer. Então, talvez não seja sobrenatural, talvez seja um assassino mesmo, uma pessoa que esteja solta aqui, não sei. Mas eu acho que vai ser um suspense, pelo que eu li aqui também, né? Que tá falando, bastante gente tá falando que é horripilante, é sombrio. Então vai ser um meio terror, né? Por isso que eu escolhi para ler nesse mês de outubro, que tem tudo a ver com essa vibe de Halloween. Então as minhas expectativas são bem grandes. Eu inclusive vou ler a primeira frase aqui do livro para ver se a gente tira alguma suposição logo de início. Aliás, eu vi um vídeo recentemente de um booktuber, eu vou deixar o link inclusive desse vídeo aqui embaixo, que eu achei muito boa essa ideia que ele fez, o Lucas. Ele pegou vários livros e leu a primeira frase do livro para ver se tirava alguma conclusão, né, da história. Eu achei bem legal essa ideia. Então eu vou ler essa primeira frase aqui para ver se a gente tira já alguma conclusão. E deixa aqui nos comentários se vocês acham legal eu fazer isso também, pegar alguns livros para a gente conhecer a primeira frase da história. E aí talvez a frase que deixar a gente mais curiosa, eu e vocês, eu coloco na TBR seguinte, sei lá, alguma coisa assim, eu imaginei. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se for uma boa ideia. Então, vamos lá. Eu vou ler a primeira frase e aí depois eu já começo a ler e vou fazer aquilo que eu falei para vocês, ligar naquele vídeo lá da técnica Pomodoro, que são 2 horas. Aí depois, quando acabar esse vídeo, eu volto aqui para falar para vocês o que eu achei desse início de leitura. Tá bom? Vamos lá. A primeira frase é a seguinte. Na verdade, a primeira coisa que está escrito aqui, ó, aqui vocês podem ver, é Jake. Tá escrito Jake, ponto. Então eu vou ler a seguinte. Eu tenho tanta coisa para te dizer, mas a nossa conversa é sempre difícil, não é? Não revelou muita coisa, né? Quem será que tá falando com o Jake? Será que é o pai? Será que é esse assassino que estava envolvido com o desaparecimento de outras crianças, que pode ser que tenha voltado? Bom, vamos descobrir conforme eu leio, eu vou comentando com vocês a minha opinião. Então vou começar agora. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Ó, esse daqui é o vídeo. Study at Hogwarts. Eu vou deixar o link mais uma vez aqui embaixo para quem tiver interesse em usar esse vídeo aqui com a temática de Hogwarts para usar a técnica Pomodoro. Então eu vou soltar o play, vou colocar aqui meu fone e vou começar então essa leitura que eu tô bem curiosa. Gente, agora já são mais de 10 horas da noite. Eu fiz aquele período de 2 horas de leitura. Depois eu parei para comer e depois assisti a um filme na Netflix. Chama O Desconhecido, é baseado em fatos reais. Ele não é um filme com muita ação.
mas a história por trás dele é bem pesada. Ele quase que carrega um peso de um documentário, sabe? Mas é sobre um sequestro e assassinato de um menino na Austrália. É bem delicada a história. Mas enfim, vamos ao livro Homem Sussurro. Gente, em 2 horas de leitura, eu parei na página 81. E, gente, tô adorando essa história. Olha o quanto que eu já marquei. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, porque tá em amarelo. Acho que tá dando pra ver, né? Gente, marquei muita coisa. Isso porque eu não tinha costume, hein? Mas enfim, vamos lá. Logo no prólogo, eu queria ler uma parte aqui pra vocês. Porque o prólogo, ele é narrado pelo pai do Jake. E ele fala de uma forma... O pai do Jake, ele é um escritor. E ele fala de uma forma aqui... Logo no começo ele fala que é difícil conversar com o Jake. Então, por isso, ele prefere escrever. E ele vai escrever para contar o que aconteceu em Feather Bank, que é o local onde se passa a história. E aí ele fala assim, ó. Mas seja como for, a gente não consegue conversar direito. O que significa que vou precisar escrever essa coisa toda. A verdade sobre tudo o que aconteceu em Feather Bank. O Senhor da Noite, um menino no chão, as borboletas, a menina com aquele vestido esquisito e o homem sussurro, é claro. Gente, só essa frase no prólogo, eu já fiquei super curiosa. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas essa borboleta aqui atrás, lembra que falam do Thomas Harris? Tem alguns autores que citaram o nome desse autor. Thomas Harris é o autor de O Silêncio dos Inocentes. E na capa do livro, O Silêncio dos Inocentes, tem uma mariposa, que eu acho que é essa daqui. Não sei se vocês conseguem ver assim com detalhe, que tem uns esqueletos desenhados, não sei. O desenho é diferente, mas nessa mariposa tem uma coisa assim desenhada. Então não sei se foi isso que lembrou a pessoa aqui, o autor que citou Thomas Harris. Não sei qual que é a importância que vai ter essa borboleta. Mas, enfim, eu liguei, fiz essa conexão aí entre a borboleta aqui da capa com essa mariposa do outro livro. Mas vamos lá, as anotações que eu fiz aqui. O livro, ele é narrado sob vários pontos de vista. Ele já foi narrado pelo sequestrador, teve um capítulo que foi narrado pelo sequestrador, teve outro capítulo que foi narrado pelo investigador, o Pete, que foi responsável pelo caso há 20 anos atrás do Homem Sussurro. Há 20 anos atrás, esse sequestrador, que chama Frank Carter, ele sequestrou 5 meninos e assassinou. Só que o Pete, ele conseguiu pegar o Frank. Só que agora uma nova criança está desaparecida. E tudo indica que essa criança, o menino chama Neil, esse novo menino que está desaparecido, foi sequestrado. E a maneira está sendo muito semelhante ao que aconteceu há 20 anos atrás. Então eles estão suspeitando de que talvez houvesse um cúmplice lá atrás. Então, não sei agora. Eu acho que ou pode ser mesmo, pode ter existido um cúmplice lá atrás, ou então, isso é uma suposição minha, o Frank tinha um filho. Eu não sei, eu não lembro se falou a idade do filho há 20 anos atrás, quantos anos ele tinha. Mas 20 anos depois, ele já é um adulto, né? Então, não sei se pode ser o filho do Frank fazendo a mesma coisa que o pai fazia antes. E parece, logo no começo, no capítulo narrado pelo investigador Pete, que o Pete ele não é o investigador responsável agora, né? Como eu falei, ele era responsável pelos casos há 20 anos atrás. A investigadora que está no caso do Neil se chama Amanda. Mas parece que eles vão pedir ajuda desse investigador, o Pete, porque como o caso está muito semelhante, então por isso que ele está assim tão participativo na história. No capítulo narrado pelo sequestrador, deu a entender que
ele vai atrás de crianças que são um pouco negligenciadas pela família e que talvez agem um pouco com maldade, não sei, porque ele estava falando a respeito desse Neil. Teve um capítulo em que mostrava ele observando o Neil pouco tempo antes dele sequestrá-lo. Foi bem tenso. E ele fala que como essas crianças são muito novas, elas não são dadas como responsáveis pelos seus atos. Todo mundo arranja uma desculpa pelas coisas que elas fazem. Ele é só uma criança, por isso que ele faz isso. Ele ainda vai aprender. Enfim, sabe? Todo mundo arranja uma desculpa pelas coisas que essas crianças fazem de errado. Então, deu a entender, não sei, deu essa impressão de que ele vai atrás de crianças que são negligenciadas e que tem esse lado um pouco de maldade, que faz alguma coisa, não sei como é que ele, porque parece que ele observa, e ele é conhecido como Homem Sussurro, porque ele vai até a casa dessa criança e começa a sussurrar, começa a falar em voz baixa com ela, pelo outro lado da janela. Então, por isso que apelidaram ele de o Homem Sussurro. E então, no caso do Jake e do pai, ele perdeu a mãe, a Rebecca, há alguns meses, e ela morreu dentro da casa deles. Então, agora, e foi o Jake que encontrou o corpo. Então, agora o pai, por isso que o pai quer se mudar dali. E aí eles acabam indo para Featherbank, que é um vilarejo. A princípio, o pai até fala, esse vilarejo parece ser bem pacato, onde nada acontece, parece ser um local seguro para eu levar o meu filho. Imagina só. E o Jake, como o pai fala aqui no prólogo, ele tem uma característica bem fechada. Não me parece que foi só depois da morte da mãe, parece que foi sempre assim. Que ele não é muito de abrir o que ele está sentindo, ele é uma criança que gosta de ficar sozinha, não é uma criança que tem muitos amigos, ele gosta bastante de desenhar. E tem uma cena em que ele está num clube e ele fica ali desenhando, até uma moça lá, chama Sharon, pergunta se ele não quer brincar lá fora com as crianças, ele fala não, que ele quer ficar ali desenhando. E aí quando chega o pai dele pergunta, por que você não... Você ficou o tempo todo sozinho, né? Aí ele fala, não, eu conversei com uma menina. Aí o pai fica um pouco mais animado, porque ele conversou com alguém. E aí, como eles estavam indo embora, o pai fala que conseguiu comprar a casa para onde eles vão se mudar. E aí o pai pergunta, você não quer se despedir de ninguém ali do clube, né? Porque ele não voltaria mais. Aí ele para na porta, vira e se despede a cena para a mesa onde ele estava sentado. Só que não tinha ninguém lá. E ele se despede como se tivesse alguém ali. Então tudo indica que essa menina com quem ele conversou possa ser uma amiga imaginária. Veja só, as minhas leituras se conectando aí. Como vocês bem sabem, eu estou lendo Amiga Imaginária. É a minha leitura coletiva do grupinho do WhatsApp. Então, olha que coincidência. E no prólogo o pai fala, né? A menina com aquele vestido esquisito. Não sei se é a mesma menina. Não sei que menina é essa que ele vê, com quem ele conversa. Parece ser uma menina mais velha. E até aqui na capa do livro está escrito: se a porta aberta você deixar, o sussurro por ela vai entrar. E essa frase, essa menina falou para ele. E ela fica insistindo para ele lembrar dessa frase sempre. Ela fica sempre perguntando para ele, você se lembra daquilo que eu falei? Então por isso parece, e ela fala uma hora assim, quando eu era mais nova. Então talvez não seja nem uma menina, talvez seja uma mulher. Mas eu não sei qual que é a identidade dessa menina barra mulher, né? Mas que está insistindo para ele tomar cuidado. E isso que chamou minha atenção. E eu tô falando isso, gente, porque tá nos primeiros capítulos, tá? Tá bem no comecinho do livro. Por isso que eu tô contando isso. Mas agora eu já tô na parte 2 do livro,
que é em setembro. Eles estão nessa nova casa há uma semana e aparentemente nada havia acontecido nessa primeira semana. Porém, teve um dia, uma semana depois deles estarem morando lá, o pai tá no escritório, parece, e ele escuta um barulho no andar de cima, que fica o quarto do Jake. Só que o Jake estava na sala. Aí ele chama pelo filho, o filho responde bem próximo, porque a sala era perto, no andar de baixo. E aí ele fala, deve ser só um barulho da casa, né? Um estalo, um barulho, a madeira rangendo, enfim. Mas mesmo assim ele vai espiar. E de fato estava vazio, não tinha nada ali. Mas deu um pouco de medo essa parte aí. Ai meu Deus, o que vai acontecer? E eu tô desconfiada que quando eles chegaram nessa casa também, o pai fala que sente uns cheiros meio esquisitos de uma casa que estava fechada há muito tempo, com uma mistura de produtos de limpeza muito forte, esse cheiro. Então eu fiquei pensando, será que essa casa pode ser onde o Frank Carter, que era o sequestrador, o homem sussurro há 20 anos atrás, fazia alguma coisa, levava as crianças, enfim. Será que pode ser essa casa? Não sei. Estou suspeitando disso. Mas agora é que as coisas estão começando a acontecer, então, na casa do Jake e do pai. Já aconteceu outra coisa durante a noite lá com o Jake, mas eu não vou agora falar detalhes para não contar spoilers. Mas eu tô muito animada, tô muito animada. É um suspense que tem assim, né, esse lado meio sombrio de deixar a gente ansioso e aflito para saber mais. E confesso que depois de ter acontecido essas coisas lá na casa, desse barulho e tudo, dá até um pouco de receio de continuar lendo a essa hora, quase 11 horas da noite. Mas bora, eu pretendo ler mais um pouco agora e amanhã eu conto para vocês sobre o que eu li hoje à noite.
Oi, gente, agora já são 8h48 da noite. Meu Deus, eu achei que eu fosse terminar mais cedo para continuar a gravação do vlog e da leitura, né? Eu tô agora riscando aqui as últimas coisas que eu consegui já fazer, que eu tinha reservado para hoje, né? Que eu tinha planejado para hoje. Só faltaram duas coisas que talvez eu ainda consiga fazer. Não sei, ou então eu deixo para amanhã. Mas, enfim, eu tava compartilhando nos stories agora sobre a nossa próxima LC no meu grupinho do WhatsApp, que vai ser o Bebê de Rosemary. Eu tinha colocado esse livro na minha atividade de outubro, mas o pessoal votou lá no grupo e eles quiseram ler junto agora no mês de novembro. Então o livro é bem curtinho, ele tem 240 páginas aproximadamente. Então a gente vai ler só durante o mês de novembro, vai ser uma leitura rápida e eu tô bem animada para conhecer essa história. Agora vamos então ao livro, né? O Homem Sussurro. Gente, ontem eu li até a página 166. Olha o meu marcador aqui da Leturale. Gente, eu tô adorando essa história. Ela tá sendo um suspense, assim, bem arrepiante. Aconteceram algumas coisas que eu li e aí eu fiz assim, sabe? Mas que não dá pra contar pra vocês. Ai, meu Deus, como eu queria falar. Mas, enfim, na sinopse tá falando, né, que o Jake, ele começa a se comportar de forma estranha. E agora eu tô conseguindo ver. Eu falei pra vocês que ele conversava sozinho, né? Que ele tinha uma amiga imaginária. Mas eu acho que é muito mais do que isso. É algo muito mais complexo do que isso. Eu não sei. A minha suspeita é de que com quem ele fala seja uma das vítimas do sequestrador, do Frank Carter, há 20 anos atrás, que foi uma das vítimas, né? Essa menina barra mulher, porque ou ela é uma adolescente ou ela é uma mulher, porque quando ela comenta que quando ela era mais nova, eu achei esse comentário, né, meio suspeito. Então eu acho que ela não é uma criança muito novinha, talvez. E outra coisa que o livro tá mostrando, né, o relacionamento entre o Tom e o Jake, né, o pai e o filho, tem as suas complicações. Eles acabaram de perder a Rebecca, que é a mãe do Jake, faz poucos meses. E ele tá tendo bastante dificuldade de se relacionar com o filho. Como eu falei pra vocês, o Jake ele é bem fechado. Aconteceu um incidente lá na casa e ele não explica pro pai o que tá acontecendo com ele. Ele não quer se abrir. Ele gosta muito de desenhar, então o pai muitas vezes acaba descobrindo algumas coisas através dos desenhos que ele faz. E tem uma coisa também que tá me chamando a atenção, que também tô suspeitando lá na porta da escola, quando o pai vai buscar e quando ele vai levar, nos dois horários, tanto na ida quanto na volta, ele se encontra com uma mãe de um aluno. Ela se chama Karen e ela sempre para conversar com ele. E ele observou todas as vezes, ele faz essa observação na hora, que o tempo tá quente e a Karen tá com uma roupa, ela tá bem agasalhada, com um casaco preto, preparada pro inverno. Ele pensa isso, ele observa isso. E ela conversa com ele, ela fala umas coisas assim, que a princípio poderia ser só um conselho mesmo de uma mãe, né? Ela fala que ela é a mãe do Adam. E ele até mentiu, falando que o Jake falou pra ele que conversou com o Adam e gostou do Adam na escola. E o Jake não falou nada disso pra ele, mas só pra, né, fazer boa imagem pra Karen. E aí eles sempre vão cada um pra um lado. Só que, gente, eu tô suspeitando muito que essa Karen é imaginação do Tom. Não sei, algo me diz que tá muito esquisito. Falar da roupa dela... Imagina, tá mó quente e ela tá agasalhada, preparada para uma nevasca. Não faz sentido, né? E ela sempre vai falar com ele.
Não sei, pode ser uma viagem minha, pode ser que ela foi apoiar, né? Porque ela viu que ele era novo ali nas redondezas e que o filho acabou de entrar na escola. Então pode ser que ela só quisesse apoiar mesmo. Mas não sei, tô achando muito suspeito isso. E a investigação continua desse talvez cúmplice do Frank, ou não sei, eu continuo suspeitando que talvez seja o filho do Frank, né, o filho do Homem Sussurro, pegando a identidade. Ou então, se não for o filho, é uma pessoa que era próxima dele há 20 anos atrás, que era mais nova, e que tá pegando a sua identidade, tá fazendo uma cópia, né? Tá agindo da mesma forma. Mas eu não acho que seja um cúmplice que tenha. Não acho que seja uma pessoa que tenha agido junto com ele há 20 anos atrás. Vamos ver. O livro, ele tem, deixa eu ver aqui, que eu nem comentei com vocês quantas páginas tem o livro, né? Ó, 417 páginas. E eu estou na página 166, chegando na metade do livro. Eu queria ter terminado hoje, mas ficou tarde. Eu fiquei fazendo as coisas, me empolguei aqui, fazendo as coisas. Eu ainda vou jantar e tá dando 9 horas da noite. Então depois da janta eu vou tentar ler pelo período lá do vídeo do Pomodoro por 2 horas. E amanhã eu retorno dando um feedback para vocês do que eu li, se eu conseguir adiantar bastante na leitura. Eu pretendo terminar amanhã para editar e liberar para vocês na quarta-feira. Vamos ver se eu consigo. E então vamos lá, que eu tô bem animada para continuar. E eu tô com fome também. Então eu vou ler hoje mais um pouco e amanhã eu retorno para contar para vocês.
Oi, gente! Hoje já é terça-feira de manhã. Vocês já me viram aí fazendo café, já comi, já planejei aqui meu dia e agora vim conversar com vocês a respeito do que eu consegui ler ontem. Ontem eu li só o período do vídeo mesmo, pouco menos de 2 horas. E, gente, já teve coisa, já tiveram algumas revelações e algumas bem surpreendentes. Não sei qual vai ser a importância disso, mas fiquei bem surpresa com a revelação. Tem um suposto. Os investigadores estavam supondo que ele fosse o culpado, né? Esse personagem, eles estavam suspeitando. Mas eu acho que ele não é. Pra mim, ele não é um suspeito. Ele age de uma forma estranha mesmo, mas acho que ele não é o culpado desse novo desaparecimento, dessa nova criança, no momento atual da história, né? Mas eu acho que ele tem culpa de alguma coisa, sabe? Ele tá escondendo algum segredo que a gente vai descobrir agora. E aqui atrás do livro, que eu tinha lido pra vocês, deixa eu ver quem foi que falou isso. Foi o A.J. Finn. Que é uma mescla perfeita de Harlan Coben, Stephen King e Thomas Harris. Teve outra pessoa também que citou Thomas Harris. E realmente tem uma semelhança mesmo, eu enxergo uma semelhança com o Thomas Harris, tanto na forma de escrever a história, como, por exemplo, algumas semelhanças como eu tinha falado da mariposa, né? Aqui o investigador chama de mariposa de cadáver. E no livro do Silêncio dos Inocentes, ela é chamada de mariposa da morte. Eu acredito que sejam a mesma espécie, só maneiras de chamar. E que fala que essa mariposa, se entrar em casa, traz má sorte. Ela também é chamada de bruxa. Enfim, porque tem esse lado do presságio por trás dessa mariposa. E no Silêncio dos Inocentes ela teve a sua importância. Aqui eu ainda não sei a importância dela, a relevância dela na história, mas ela já foi citada na parte que eu li ontem pelo investigador, que foram encontradas algumas mariposas junto com umas caixas assim que levava à morte de uma das crianças. Enfim, eu ainda vou descobrir o que tem a ver a mariposa na história, mas é uma semelhança muito grande com a história do Silêncio dos Inocentes. É a primeira semelhança. A segunda é que aqui, assim como o Hannibal, ele tá preso na história lá do Thomas Harris, que é o grande criminoso, né? Aqui também o Frank Carter, que é o sequestrador de 20 anos atrás, também está preso, né? E os investigadores, tanto lá naquela história do Thomas Harris quanto aqui, eles vão até a prisão para conversar com o prisioneiro a respeito do que está acontecendo agora, no momento atual da história. Então essa é outra semelhança. Então eu enxerguei sim o Thomas Harris aqui na história e também consegui enxergar o Harlan Coben, características da história, da sua escrita, como por exemplo, ao final de cada capítulo, uma coisa que chama a nossa atenção, uma reviravolta, algo que faz com que a gente queira ler o próximo capítulo logo em seguida, que atiça a nossa curiosidade. Isso é uma característica muito presente nos livros do Harlan Coben e tem aqui também no do Alex North. Então eu consegui encontrar sim essa semelhança, consegui enxergar os dois autores aqui, mas ainda não vi nada que assim ligasse com o Stephen King, nem na escrita, nem no tipo da história ainda. Vamos ver o que eu vou achar daqui pra frente. Eu li até a página 250, e isso também é uma coisa muito legal nesse livro. Ele é muito fluido. Em 1 hora e 40 de leitura ontem, eu li aproximadamente 84 páginas. Em 1 hora e 40 é bastante coisa, eu achei. Muitas páginas. Então, a fluidez é muito boa no livro. E eu vou tentar ler agora até o final, antes do almoço, vamos ver se eu consigo. E aí eu venho dar um retorno para vocês
e falar as minhas considerações finais a respeito do livro. Até então a história, ela me surpreendeu bastante e ela tá me prendendo muito. Tá sendo um suspense muito bom e eu quero descobrir logo o que vai acontecer com o Jake e descobrir quem que é o culpado desse novo sequestro. Vamos ver se eu vou acertar, se tem alguma coisa a ver com o filho do Frank. Vamos lá, eu vou ler agora, eu vou ligar aqui o vídeo do Pomodoro e aí volto no final da leitura para comentar com vocês o que eu achei. Gente, eu sei que eu falei que eu só voltaria depois que eu terminasse de ler, mas eu tô muito aflita. Tá pura adrenalina essa parte. E eu acabei agora o vídeo, né? 1h40 de leitura. Tô na página 341. Ó. E, gente, ai meu Deus, tô muito aflita. Eu li um capítulo que deu a entender que algo de muito ruim ia acontecer no próximo. A conversa entre os personagens, assim, parecia tipo uma despedida, sabe? Alguma coisa, algum presságio de algo ruim ali que poderia acontecer logo em seguida e de fato aconteceu. E agora eu tô muito ansiosa. Nossa, esses últimos capítulos me deixaram muito ansiosa. E agora são 1h16 da tarde. Eu ainda não almocei. Eu ia fazer uma pausa para almoçar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu quero ler. Eu quero terminar de ler para saber o que vai acontecer. Vai até a página 417, então significa que faltam 70 e poucas páginas. Eu acho que eu vou terminar antes do almoço. Porque eu tô muito ansiosa. Gente, que leitura, que leitura. Tá sendo muito boa. E eu tô com um pouco de receio agora. Porque, como eu falei, eu consegui enxergar o Thomas Harris e o Harlan Coben aqui no livro. E a pessoa também falou do Stephen King. E quem conhece as histórias do Stephen King, muitas delas não terminam muito bem. Então eu tô com receio de que o autor que enxergou Stephen King aqui foi por causa do final da história. Ai meu Deus, tô com muito receio de que o final termine de maneira ruim, assim, no sentido que não seja um final feliz, sabe? Tô com muito receio. E a investigação já sofreu um salto, já deu um avanço. Não vou falar muito a esse respeito, essa altura do campeonato, né? Seria um baita de um spoiler. Mas estou gostando muito do caminho que está seguindo, fora esse medo, né, que eu tenho. Mas, gente, esse livro está sendo muito bom e eu queria fazer essa pausa porque eu precisava falar. E demonstrar, né, para vocês verem a minha aflição. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Então bora lá, eu só fiz uma pausa pequena para vir aqui conversar com vocês, poucos minutos, e agora eu vou continuar essa leitura e vou adiar esse almoço porque preciso saber o que vai acontecer. Gente, então vamos às considerações finais.
Passaram-se já alguns minutos, acho que 1 hora já que eu terminei a leitura. Já faz mais de 1 hora, na verdade. Eu terminei a leitura poucos minutos antes das 3 horas, agora já são 15 para 5, mas é porque a minha vontade era de, quando eu terminei, pegar a câmera e já começar a falar pra vocês a minha opinião, mas eu vi que a bateria estava no finalzinho, então aproveitei, coloquei pra carregar e fui almoçar, porque eu ainda não tinha almoçado. E aí fiz um intervalinho e agora sim sentei aqui pra conversar, pra comentar sobre essa leitura. Gente, que livro! Que livro! Aqui a gente tem um suspense que é muito mais aflitivo, na minha opinião, que tem esses momentos de tensão, cria até um pouco de ansiedade no leitor, pelo menos eu fiquei nessa aflição, nessa adrenalina, principalmente na parte final, quando algumas coisas poderiam acontecer com o personagem e aquele mistério todo que a gente não sabia. Assim, a gente podia suspeitar o que poderia acontecer, né? Não era tão. Não era algo fora do comum, mas um mistério era tão grande que eu já comecei a desconfiar de com quem poderia acontecer alguma coisa ali. Vocês viram que eu tava super aflita naquele momento. E então ele é uma leitura muito mais para esse lado, um suspense muito mais para esse lado do que pro lado surpreendente. Tiveram algumas considerações, algumas suspeitas que eu tive durante a leitura que eu consegui ser assertiva, mas outras eu fui enganada. O final do livro é muito bom. Teve o seu momento triste. Eu fiquei bem triste com o que aconteceu com o personagem. E teve até um momento em que eu me peguei sentindo pena do sequestrador. Eu acho que foi no penúltimo capítulo, uma cena que aconteceu, que eu acabei ficando com dó. Não pelo que ele fez, né, no sequestro dele, mas pela história dele. Eu acabei sentindo pena. Mas enfim, achei muito bom esse suspense, gente. Nossa, como eu falei pra vocês, eu enxerguei muito do Thomas Harris aqui, muito mesmo. Muitas semelhanças na escrita, na história. E com Harlan Coben também. Esse daqui foi um livro que eu queria consumir muito rápido. Eu li muito rápido. Porque ele me prendeu de uma forma que eu não conseguia largar. Eu queria saber o que ia acontecer. E como ele também tem vários pontos de vista, como eu falei pra vocês no início, ele tem capítulos narrados pelo Jake, capítulo narrado pelo Tom, que é o pai dele, pela Amanda, que é a investigadora do caso, pelo Peter, que foi investigador de 20 anos atrás, que estava ajudando no caso, pelo ponto de vista do próprio sequestrador, mas logicamente de forma anônima. Então, todos esses pontos de vista, de alguma forma, fazem acelerar, né, acho que o processo da leitura. E as revelações em cada final de capítulo também fazia a gente querer ler o próximo, como eu comentei com vocês. Então tem muita semelhança com os livros do Harlan Coben mesmo. Aqui o A.J. Finn tem razão. E foi uma leitura muito boa de fazer durante o mês de Halloween, acho que tem tudo a ver com a vibe, com o clima desse mês. Fica aqui a dica para vocês que buscam leituras assim, temáticas. Aqui a gente não tem um terror, a gente tem um suspense que mistura um pouco uma ficção policial, porque a gente tem o lado, né, da investigação por trás do sequestro. Então tem esse lado policial, mas tem também várias partes aqui, várias cenas que são bem medonhas, bem arrepiantes, eu acho que tem. Principalmente acerca do Jake, com essa amiga imaginária, com algumas coisas que começam a acontecer ali em torno dele. Então tem algumas cenas de arrepiar mesmo. Aqui atrás até o autor ele fala que aqui tá falando, embora sempre tivesse interesse em histórias de arrepiar, assustadoras, ele não se lembrava de ter nenhum amigo imaginário sinistro quando criança, mas não pode garantir o mesmo em relação à vida de adulto.
Então, ele conseguiu colocar isso tudo dentro da história, né? Achei muito bom. Tem até um lado, gente, aqui na história que foi bem sinistro. Foi assim... Nossa, eu não esperava essa parte. É uma coisa até difícil de explicar pra vocês, sem contar mais, sem entrar em muitos detalhes, mas mostra muito o lado repulsivo do ser humano, de algumas pessoas, sabe? A gente fica questionando como que o ser humano consegue fazer isso diante de uma situação daquelas. É uma parte bem sinistra mesmo. Mas eu amei, recomendo pra vocês que gostam de um bom suspense e que tenha essas cenas de tensão. Aqui você vai encontrar bastante disso. Gente, olha, eu marquei muito. Dá pra vocês verem, né? As flags amarelas. Gente, eu marquei tudo isso daqui porque é aquilo que eu já expliquei pra vocês em outro vídeo, né? Enquanto eu tô lendo, eu não paro, né? Pra anotar no meu diário. Então eu vou marcando pra eu anotar depois. Pra vocês verem como tem tanta coisa aqui que ou eram algumas coisas relevantes que me faziam suspeitar, ou já eram algumas reviravoltas, algumas revelações. Tudo isso daqui pra vocês verem como é bem movimentada a história, bem agitada. Não é nem um pouco parada a trama. Então isso ajuda muito a ser uma leitura rápida e fluida. Então eu achei fantástico esse ponto. A vontade que eu tenho é de jogar o nome do autor no Google, no site da Amazon, para tentar descobrir se ele escreveu algum outro livro, porque já virei fã. Já virei fã da escrita dele. Achei muito boa. E aqui a Sarah Pinborough, que foi a autora de Por Trás de Seus Olhos, um suspense também muito bom, um suspense psicológico, ela escreve aqui que ela mal pode esperar para ver o que Alex North fará em seguida. E esse livro, ele é de 2018. Então, não sei se ele escreveu outro livro depois desse. Vou procurar saber. Então, indico muito para vocês, gente, muito mesmo. E encerro aqui, então, mais um vídeo, mais um vlog de Encalhados. Esse daqui é mais um livro que eu me arrependo de não ter lido antes. O outro vlog de Encalhados já tinha um livro que eu gostei muito, que inclusive eu li a continuação em seguida de tanto que eu gostei. Esse daqui também é outro exemplo de livro muito bom que eu acabei deixando na estante adiando a leitura e sensacional. E me arrependo de não ter feito a leitura antes. Então fica a dica para vocês desse livro. Eu espero que vocês tenham curtido esse vlog. Se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo. Se inscreve no canal, caso ainda não sejam inscritos. E compartilha com seus amigos para eles ficarem sabendo desse livro incrível aqui, para eles pegarem como dica também de leitura. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.